Então, bem-vindos a mais uma aula de física. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a parte de mecânica. Em específico, nós vamos concentrar na parte de deslocamento e distância percorrida, até a gente começar a ver um pouquinho de velocidade. Então, preparem os cadernos, porque hoje vai ser necessário. E bora lá! Tudo isso aqui nós vimos na aula passada, o que é a definição de movimento, o que é a cinemática estuda, o que é a dinâmica estuda, quem foi Galileu, Aristóteles, Newton, qual a importância deles para a física, por que o nome deles é tão conhecido e por que vai ser tão falado durante esse ano. Então, nós vimos todas essas definições e nós chegamos na parte de conceitos básicos de física. Desses conceitos, nós vimos o que era um móvel, o que era um referencial, o que significa estar em movimento e estar em repouso. Nós vimos o que é trajetória. Vocês lembram que a gente parou, na verdade, nessa parte de trajetória? Vendo lá o avião soltando, lembra? Vocês lembram disso? Que foi aí que a gente parou. A gente definiu, na verdade, o que era móvel, referencial, movimento e repouso. Vocês lembram dessa figurinha aí do caminhão? Lembram, não lembram? Que a gente falou na última aula. Que inclusive o exercício da semana passada, durante a aula, nós fizemos essa trajetória do avião. E hoje nós vamos começar a estudar o que é espaço ou posição. Então, para que a gente consiga, por exemplo, calcular a velocidade... Jéssica, tem um vídeo, não da aula passada, né? Porque a aula passada eu não consegui gravar. Mas tem um vídeo explicando toda essa parte de trajetória. Eu deixei para vocês no WhatsApp. Certinho? Então, depois dê uma olhadinha que é importante. Lá no canal do YouTube, vocês também vão conseguir vídeos falando sobre isso. Nas nossas aulas tem vídeo falando sobre isso, certo? Então, bora lá ver o que é espaço. Para que a gente consiga, na verdade, calcular uma velocidade, definir o que é uma velocidade, verificar se um corpo está em movimento ou não, eu disse a vocês que a gente precisava de uma coisa. Saber se no decorrer do tempo o corpo saiu de um canto e foi para outro. Então, se essa posição do corpo mudou, algumas coisas acontecem. Como é que a gente sabe se um corpo saiu de um canto e chegou no outro? A gente precisa definir o que é posição. Então, chamamos de posição o local ocupado pelo corpo em relação a um dado referencial. Por exemplo, a minha posição aqui hoje é eu sentada na cadeira em frente ao computador. Se eu for, por exemplo, aqui para o lado, a minha posição mudou. Então, essa posição, ela determina que lugar no espaço eu estou ocupando. A única informação concreta dada pela posição S, posição a gente vai chamar de S, certo? A única informação concreta dada pela posição S de um móvel é a que distância o móvel se encontra da origem dos espaços naquele instante. Não entendi nada. Vamos para cá para a gente falar sobre isso? Tá travada a minha tela de novo. Destravou aí para vocês? Vão respondendo que eu não tô... Só dá para ver umas letras. Virem o Isso, liga a rotação de tela e coloque o telefone na horizontal para que a gente consiga... Ó,
Estão conseguindo ver? Pronto, é isso mesmo. O que é que significa origem dos espaços para que a gente consiga determinar uma posição? Lá em matemática, existe uma coisa chamada de plano cartesiano. Lembram? Reta x e y. Vocês lembram disso ou não? Nunca nem viu, meu pai do céu, mas a gente vai ver hoje. Vamos dizer que essa seta aqui é a nossa linha do x, certo? Tudo que tiver aqui em cima, tudo que tiver dentro dessa seta faz parte da linha do x. Nessa seta, eu vou determinar aqui como sendo o ponto de origem 0. Lá em matemática vocês nunca viram isso? Aqui eu vou dizer que é o ponto 1. Aqui eu vou dizer que é o ponto 2. Aqui eu vou dizer que é o ponto 3. Ei, isso não parece uma régua, não parece? A régua não tem esses espaços. Quem é o ponto de origem da régua? O comecinho dela. Ali não tem o 0, aí depois 1, 2, 3, 4, 30. Não é isso uma régua? É ou não é, gente? Me responde para eu não ficar falando só. Ó, quem tá do lado de cá do 0 vai receber o sinal de menos. Então, menos 1. Menos... Eita, peraí que a distância ficou muito grande. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Aqui, ó. Ah, apaguei tudo. Ah, meu Deus. Égua. Menos 2. Menos 3. E assim vai. No plano cartesiano, o que é que significa? Eu vou determinar uma reta. E essa reta ela vai ser numerada suas posições. Eu posso ter x, mas eu também posso ter, por exemplo, x e y. Eu também posso ter x, y e z. E assim a gente vai definindo todo o nosso sistema de coordenadas. Então, coordenadas cartesianas é quando eu tenho, por exemplo, o plano x e o plano y. Isso aqui é a nossa linha do x, do plano cartesiano. A linha do x, ela representa, por exemplo, para aqui, para nossa situação, a nossa trajetória. Então, o que é a nossa trajetória? É essa linha do x. Aí a gente vai focar só nessa parte positiva do x. Vocês estão vendo a parte positiva? Tá aí na tela de vocês. 0, 1, 2, 3, 4. Estão vendo? Qualquer coisa, se a imagem travar, se vocês não conseguirem ver, vocês me interrompam e digam que não tô vendo, certo? Nós vamos determinar que tem um carrinho aqui, ó, parado, um Ford Ka vermelho, parado nesse ponto 0, certo? Então, ele está aqui na origem da nossa reta. E eu quero que esse carro ele mude de posição. Qual é a posição inicial do carro? A posição inicial do carro, nós vamos dizer que é essa daqui, ó. Porque ele está no 0. Certo? Então, o 0 nós vamos chamar de posição inicial. Esse meu carrinho ele vai andar e ele vai parar lá na posição da casa 6. Vocês estão vendo que ele saiu da posição 0 e chegou na casa 6? A gente pode dizer que esse carrinho ele se movimentou. Lembrando que o nosso referencial é essa reta
da linha X. Esse é o nosso referencial. Então, isso aqui é o nosso referencial. E a gente pode dizer que esse carro se movimentou ou não? Tem alguém assistindo a aula? Sim, está assistindo? Ou sim se movimentou? Ele se movimentou, não movimentou? Ele saiu da posição inicial e foi até a posição final, não foi? Ele andou quantas casinhas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo mundo concorda que ele andou 6 casas? Será que vocês estão copiando isso, então? É importante copiar. Vira o telefone na horizontal. Deixa o telefone deitadinho assim, ó. É, pra ver do 0 até o 6 mesmo. Não é pra ver a linha todinha, não. Assim não, ó. É porque eu tô dando zoom, galera. Pra vocês verem só a parte que importa. Entendeu? Deixa eu mudar aqui que tava bem direitinho. Eu consigo controlar aqui o que é que vocês estão vendo, porque eu tô vendo também. Todo mundo tá enxergando do 0 até o 6, não é? Posição inicial, posição final. Essa linha preta com o X é o que a gente chama de referencial. Então, todo mundo deixe gravado aí no celular a nossa figurinha. Vocês vão copiar, porque a gente vai começar a fazer alguns cálculos. Então, eu vou dar um tempinho para vocês copiarem. Quando vocês tiverem terminado de copiar, avisa. Terminou? Posso continuar que eu vou tirar dessa tela. Essa é a primeira coisa, viu? Para copiar. Às vezes falando no microfone é mais rápido de eu responder. Mas é a primeira coisa assim. Então, bota lá, aula de física, deslocamento ou posição. Posição. S. Não tenha vergonha não, mulher. Só quem tá ouvindo sou eu e os seus colegas. Já imaginou se eu tivesse vergonha de falar com vocês também? Não tinha aula. Pode ir? Oxi, quase 20 pessoas. Olha o Everson. Olha as conversas. Ei, pode ir? Todo mundo terminou?
Vocês viram que pra gente assim fica melhor. Vocês viram que pra gente saber quantas casas o carrinho andou, a gente precisou contar aqui, nessa parte de cima. Então, nós vimos que aqui temos 6 casas. Não foi? Será que tem alguma forma de eu saber quantas casas o carrinho andou sem precisar dessa conta inteira? Sem precisar sair contando uma por uma? Imagine que o carrinho tenha andado 360 casas. Eu vou perder tempo contando do 0 até o 360 para saber se ele andou todas essas casas? Não. Existe uma equação para que eu possa determinar a posição. Então, essa equação é a seguinte. Todo mundo está conseguindo entender a minha letra? A equação é essa daqui, ó. ΔS igual a S final menos S inicial. ΔS é S final menos S inicial. Todo mundo está conseguindo ver? Nesse caso, quem é a posição? O que é, na verdade, o ΔS? ΔS, toda vida que esse delta aparecer, esse símbolo grego, esse símbolo aqui, ó, que eu vou deixar circulado, isso daqui significa mudança ou variação. O delta significa variação. Então, coloquem aí no caderno de vocês essa observação, que o delta significa variação. Então, se a gente tem que o S é o espaço, ΔS é variação de espaço. Para que eu consiga calcular uma variação, seja de espaço, seja de tempo, seja de velocidade, seja de dinheiro, seja de tudo, como é que eu faço? Como é que eu consigo saber qual foi a minha variação de dinheiro do mês? Eu pego o quanto que eu ganhei e diminuo do quanto que sobrou. Pego o meu dinheiro final menos o dinheiro inicial. Aí eu vou saber quanto de dinheiro que restou. Então, nesse nosso caso, eu vou fazer posição final menos posição inicial. Ei, eu sei quem é a minha posição final. Quem é? O 6. Então, a minha posição final é 6. Sei quem é a minha posição inicial? Quem é? O 0. Então, posição final 6, posição inicial 0. Será que eu consigo calcular a minha variação? A variação do espaço é 6 menos 0, que é quanto, hein, gente? Quanto, hein? 6 menos 0. A minha variação do espaço, o meu ΔS, é igual a 6 menos 0. Que isso é igual a 6. Então, eu consigo, a partir dessa equação, saber quanto foi o deslocamento do meu carro. Todo mundo entendeu esse exemplo? Porque eu vou começar a deixar os exemplos mais difíceis. Muito bem, vocês lembram que eu disse para vocês que assistissem que na aula de hoje a gente ia cobrar? Pronto, show de bola. Deu para entender direito? Não. Nós vamos ter exercícios. Todo mundo copiou? Oi.
Calma. Essa daqui? Ou essa daqui? Um I. Pronto. SF menos SI. Beleza? Todo mundo entendeu? Vamos começar a deixar um pouquinho mais difícil? Só um pouquinho. Aí, a partir de semana que vem, já é bem mais um pouquinho. Todo mundo terminou de copiar, que eu vou tirar dessa tela. Já? A menina que perguntou agora, que eu não vi quem foi, terminou de copiar? Então, vamos lá. Toda a vida a minha câmera tá ficando travada. Espera aí. Destravou para vocês? Aí no final do ano tá complicado nível hard. Talvez. Se vocês forem acompanhando todas as aulas, acompanhando principalmente as aulas online, porque nas aulas online a gente consegue tirar as dúvidas, vocês conseguem me ver explicando, vocês conseguem fazer comigo as atividades. Se vocês forem acompanhando, é um processo de conquista, entendeu? Então, você vai ficando mais difícil à medida que vocês vão progredindo. Eu não sou aquele tipo de professora que... eu vou colocar difícil e vocês que acompanhem. Não, não sou assim. A gente vai conquistando isso durante o ano. Beleza? Olha aí a figurinha do carro. A origem é o nosso ponto zero, que é o nosso referencial. Na verdade, é o sinal. Você tem esse ponto inicial aí como sendo aonde o carrinho está primeiro. E você tem o ponto final, que é onde esse carrinho está por último aqui nessa imagem. Então, ponto inicial, ponto final, espaço inicial, espaço final. E essa variação de espaço é dada por SF menos SI, que é a posição final menos a posição inicial. Deslocamento vetorial. O que é que significa isso? É exatamente esse ΔS que a gente calcula. É a medida que representa a distância entre a posição inicial e a posição final. Ou seja, é a mudança de posição de um móvel sobre uma determinada trajetória. Por isso que a gente explicou o que é que era um móvel, o que é que era posição, o que é deslocamento, o que é trajetória, para que quando, por exemplo, eu fale esses conceitos para vocês, é a mudança de posição de um móvel sobre uma trajetória, vocês entendam sobre o que é que nós estamos falando. Então, a minha mudança, ou seja, a minha variação de espaço é igual à minha posição final menos a posição inicial. Já a minha distância percorrida, ela vai ser um pouquinho diferente do meu deslocamento vetorial. O que é uma distância percorrida? É a soma de todos os valores dos deslocamentos. Se eu tiver, por exemplo, esse exemplo aqui, que a gente fez no tablet, a minha distância não foi... Tô quase desligando essa câmera e ficando sem câmera conversando com vocês. Se aqui no meu exemplo, o meu deslocamento não foi 6, porque meu ponto inicial era 0 e meu ponto final 6. Imagine que eu tenha, por exemplo, a mesma reta, deixa eu colocar aqui sendo o 0, que o carrinho vai começar aqui, certo? Nesse ponto. Você tem aqui o ponto 0, que o carrinho tá. Aí o carrinho vai chegar
vai vir até aqui o final. E ele vai voltar aqui pro meio, ó. Ele vai sair de A, vai chegar em B e vai terminar aqui em C. É o primeiro exercício de hoje. Então, o carro vai se movimentar de A, vai até B e vai parar aqui em C. Todo mundo entendeu que o carro vai fazer isso? Vai de A até B e vai parar o movimento em C. Então, a gente vai calcular, primeiro, o meu deslocamento. Meu deslocamento é quanto? Ficando sabendo que aqui vale 1, é a posição 1. Aqui é 10 e aqui é 5. Certo? A vale 1, B vale 10 e C vale 5. E nós vamos determinar que aqui, ó, é o ponto. Deixa eu botar diferente, ao invés de estar falando do ponto. Aqui vai ser o que eu chamo de posição inicial. Posição inicial. Eu nem preciso escrever assim, porque eu já apresentei para vocês que posição inicial é SI. E a minha posição final é aqui na letra C, ó. Porque é onde eu vou parar o meu movimento. Nós vimos que ΔS é igual a SF menos SI. Não vimos? A gente não acabou de ver isso? Aí pergunta, quem é ΔS? Ou quem é SF? Olhando aí para nossa figurinha, quem é SF? Não, quem é SF? Não é o cálculo ainda não. Quem é a posição final? O 5, não é? Não é o C? A posição final é 5. E quem é a posição inicial? Não é aqui em A? Vale quanto? 5 menos 1. Todo mundo entendeu o que a gente fez? O carrinho ele vai começar o seu movimento aqui em A, na posição inicial. Aí ele vai até B, só que ele vai parar aqui no C. Então, o meu ponto inicial é o ponto A e o meu ponto final de movimento é o ponto C. Não é isso? Se eu quiser saber quanto foi o meu deslocamento, é só eu fazer ponto final menos ponto inicial. Ponto final menos ponto inicial é 5 menos 1. 5 menos 1 dá quanto? Então, quem respondeu que ΔS é 4, acertou completamente o nosso deslocamento. Ei, isso representa o quanto o carrinho andou? Isso representa, esse número 4, representa quanto realmente o carrinho andou? Por que o nosso B não entrou na conta? Porque o deslocamento, ele só se importa com de onde o carro saiu e aonde o carro chegou. Então, vocês vão anotar que isso aqui é o nosso deslocamento. Calma. Ou eu escrevo todo maiúsculo ou eu escrevo todo minúsculo. Deslocamento. Certo? Só que se eu chegar
e eu for analisar realmente tudo que o carro andou, ele vai sair do 1, vai chegar no 10 e depois vai para o 5, não é? Aí eu vou estar falando de uma coisa chamada de distância percorrida. Deslocamento é diferente de distância percorrida. A distância percorrida, ela vai se preocupar com tudo o que o carro fez. Se ele foi, se ele voltou, se ele virou a esquina, se ele virou a outra rua, ela vai se preocupar com tudo. Então, se eu for falar de distância percorrida, eu vou querer saber realmente tudo o que o carro fez, todo o deslocamento do carro. Então, eu vou precisar fazer quanto o carro andou de A até B e depois de B até C. E somo tudo isso. Por exemplo, de A até B, quantas casas o carrinho andou? De A até B. Não vai ser de 1 até 10? De 1 até 10 tem quantas casas que o carrinho andou? Vamos mudar e vamos colocar esse 1 aqui sendo 0. Aqui é o meu ponto 0. Então, aqui, ao invés de ser 4, vai ser 5, porque vai ser 1 menos 0. Para facilitar para vocês. 0, 5. De 0 até 10, quantas casas tem? Vamos, gente. Não deixa eu falando sozinha, não. 10. De 0 até 10. Eu tenho 0 mais 10 mais... Ele vai andar de 10 até 5, não vai? Ele não vai sair depois de B até C? De 10 até 5 tem 5 casas de diferença. Então, eu vou ter aqui, nessa distância percorrida, 10 casas, depois 5 casas. A minha distância percorrida total vale 15. Por quê? Porque é efetivamente o quanto o carro andou. Se o carro andou muito ou se o carro andou pouco. A distância percorrida é a soma de todos os valores andados pelo carro, de todas as posições que o carro assumiu. Se o carro tivesse, por exemplo, ido de A até B e depois tivesse voltado até A, essa minha distância percorrida ainda ia ser maior. Se ele ficasse saindo, por exemplo, 5 vezes de A até B, de B até A, de A até B, de B até A, e fizesse esse percurso 5 vezes, a minha distância percorrida seria cada vez maior. Porque a distância percorrida, ela se importa com o quanto efetivamente o carro andou. Se o carro andou muito, a distância percorrida vai ser alta. Se o carro andou pouco, a distância percorrida vai ser baixa. A distância percorrida, ela se importa com os valores dessa mudança de espaço. E não apenas com o ponto final e o ponto inicial. Deu para entender? Sim ou não? Espera aí, deixa eu ver aqui uma coisa. Isto, não é? Deixa eu colocar aqui. Eu acho ótimo que todas as vezes eu estou com a melhor cara possível quando congela. Prontinho? Deu para ver? A atividade de hoje, da semana, vai ser... Eu quero que vocês me respondam qual é a diferença entre distância percorrida e deslocamento. Para isso, eu vou deixar algumas perguntas lá na sala de aula, lá no Google Sala de Aula, que vocês vão ter que responder. Algumas vai ter cálculo, algumas não vai ter, algumas vai ser teórica, certo?
O cálculo é esse. ΔS é igual a SF menos SI, da mesma forma que a gente fez aqui durante a aula. Tranquilo? Eu preciso que vocês... Oi. Toda vida, as nossas atividades vão ser de sexta a sexta. O prazo final de entrega é até sexta-feira. Pode mandar quando você quiser. Tá? Até sexta-feira da semana que vem, você pode mandar o dia que você puder. Beleza? Então, essa atividade vai ficar disponível lá no Google Sala de Aula. Vocês vão ter acesso a ela. Provavelmente de hoje para amanhã eu coloco. Quem não conseguiu, eu vou colocar o link lá no grupo. O pessoal que não colocou ainda aqui no chat o nome completo, coloca o nome completo para eu poder fazer a chamada. Alguma dúvida sobre a aula de hoje? Depende da pergunta que estiver fazendo. Entendeu? Você já colocou? Se já colocou, não precisa. Pronto. Se colocou lá no começo, não precisa. Certinho? Gente, as nossas aulas... Deixa eu parar daqui a gravação.